E pronto, voltamos aqui. Gente, olha, muitas emoções, né? Muitas emoções ao longo desta manhã. Muito obrigada por sua audiência, né? Repetindo aqui, eu sou a Mônica Vieira, sou jornalista, estou aqui apresentando a segunda semana do prefeito, desta vez totalmente online, ao vivo. A gente quer agradecer aqui você que está aí nos assistindo. É uma semana completa, mais de 67 painelistas, mais de 30 horas de transmissão ao vivo, simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, assim, conta com a gente vai falar, já falou de gestão, automação, falamos de comunicação. Olha, foram 2 dias intensos sobre liderança feminina. Agora pela manhã a gente encerrou um painel fantástico sobre comunicação efetiva e agora a gente vai dar prosseguimento à nossa segunda semana do prefeito. Essa quarta-feira estamos na metade do nosso evento. E aí o painel é gestão de convênios federais. E para isso a gente conta com a presença da Érica Siqueira. A Érica está aqui no nosso palco aqui digital. Oi, bom dia, me ouve bem? Tudo bem? Pronto, estou tentando aqui ouvir aqui o retorno, vamos lá. Fabiano Cardoso, da FAMEP do Pará. Fabiano Cardoso. Bom dia. Opa, ele está sem câmera aqui, mas já a gente fala com ele. Maicon Damasceno, do Esplan. Tá? A Érica e o Maicon são do Esplan. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Eu estou aqui sem o retorno, produção, só para a gente poder aqui ouvir melhor. E Milene Delian, da Cenário de Goiânia. Olá, bom dia. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Muito bom contar com vocês. O Fabiano, então, deu certo. Opa, pronto. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia. Maravilha. Gente, esse painel, ele promete compartilhar com você, prefeito, prefeita, vocês das equipes, enfim, compartilhar sobre gestão de convênios federais. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse painel. Cada expositor aqui vai estar conversando um pouquinho sobre essa temática, tá? Vão ter em torno de 15 a 20 minutos para poder expor em relação a este tema. E a gente vai logo em seguida, por favor, anotem dúvidas, anotem perguntas, interajam bastante, coisa boa, a gente aqui com a audiência, tudo direitinho, para a gente poder realmente esclarecer todas as suas dúvidas sobre gestão de convênios federais, um importante tema para que você, prefeito e prefeita, realmente tenha uma gestão de sucesso bem-sucedida. O momento é agora. Planejamento para começar o dia 1º de janeiro com tudo, né não, gente? Verdade. Maravilha, maravilha. Verdade. Vamos lá. Então, a gente começa aqui com o Fabiano. Fabiano, tudo ok? Preparado? Vamos lá? Preparado. Tá. Pronto. Pois o palco digital é seu. Tá, gente. Primeiro, gostaria de agradecer a todos, né, novamente, esse convite. Eu atuo no estado do Pará, com gestão de convênios federais e suporte aos municípios pela Federação das Associações do Estado do Pará, a FAMEP. A federação, ela compõe a rede Duelo Municipalista, né, do Ministério da Economia, a qual nos reunimos periodicamente, né, no intervalo geralmente de 2 meses. Vocês têm um representante aí, que é a DEL, né, na Prece, que é muito atuante, assim como a maioria dos representantes de outros estados. E o Ministério da Economia criou essa rede para que ela possa estar disseminando conhecimento, né, acerca de convênios federais, né, de forma igualitária e com a facilidade de acesso e entendimento das informações para todo o Brasil. No estado do Pará, nós atuamos com 144 municípios, e esses 144 municípios, eles são assessorados, eles são monitorados e através, né, de todas as ferramentas disponibilizadas pelo próprio Ministério da Economia e ferramentas também da própria FAMEP, de suporte à gestão e controle, para que os municípios eles não percam, né, nenhum tipo de recurso, eles sejam avisados e monitorados.
Nesse elo, né, entre Ministério, Federação, associações regionais também, onde a gente tem aqui no estado do Pará, também bastante associações regionais, que o estado, a gente sabe que o estado é bem grande, e nós trabalhamos com essa rede. E ainda existe o nosso suporte, né, que é o suporte gigante, que nos ajuda muito aos municípios, que é a Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, através do seu presidente, né, o Glaudemir, e todos os seus técnicos, né, extremamente capacitados, nos ajudam a acompanhar e fazer essa intermediação, né, com o Ministério e através de suas notas técnicas e seus materiais orientativos. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Que existe para vocês, gestores que estão assumindo agora, todo um arcabouço, todo um histórico, toda uma equipe, né, de técnicos altamente qualificados, com as informações dos seus convênios e transferências, com o suporte dentro dos seus estados, né, em parceria com esse maravilhoso Ministério da Economia e seus técnicos, né, capitaneados, né, pela Regina Lemos, né, e seus secretários, e seus ministros, e assim por diante. Eu falo dos capitaneados pelo SEGES, né, que é a Secretaria Executiva de Gestão, a qual nós temos maior contato direto, que fazem com que a gente consiga hoje, né, nesse cenário que a gente vive hoje, consiga, né, para você, novos gestores, que vão que vão pegar um início de mandato agora, né, com uma situação de uma crise, né, de Covid, com limitação de recursos bastante relevante, né, e com essa mudança tecnológica, tanto na área de controle, quanto na área, né, de prestação de contas e assim por diante, uma equipe que poderá assessorá-los, que poderá ajudá-los para que essa transição para esse novo cenário, né, e cenário de desafios, né, seja superada, né, da melhor forma possível. Tá? Então, é essa contribuição que eu gostaria de, nesse início, dar a vocês, e vou ficar aqui à disposição para responder todas e quaisquer perguntas que tenham, mas, de maneira geral, passar essa segurança e essa tranquilidade a vocês, né, que em cada estado, com o apoio do Ministério, com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, existem equipes e profissionais, né, à disposição para assessorá-los e para estar junto com vocês nesse desafio, atualizando-os de tecnologias disponíveis, preenchimento de sistemas, status atual dos seus convênios e solução de problemas que vocês venham a encontrar, estar junto com vocês nesse desafio, pleiteando, né, recursos e também lutando com vocês, né, nesse novo momento. Muito obrigado. Oi? Alô? Maravilha, maravilha, Fabiano. Joia. Então, já a gente volta com você. E aí, agora eu passo, então, a palavra aqui para a Milene, Delian. E aí, Maicon e Érica do Splan, a gente vai fazer aqui a dobradinha daqui a pouco, tá? Milene, por favor, o palco digital é seu. Olá, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, agradecer poder fazer parte deste importante evento, agradeço ao Carlos, à equipe da Splan, né? Eu trabalho com consultoria municipal desde 2003. Eu fui a primeira empresa do Centro-Oeste a fazer esse tipo de assessoria, né, para prefeituras, porque já naquela época eu detectei essa demanda, né? Era um mercado muito carente de tudo. Então, muitos recursos eram perdidos por falta de mão de obra especializada. E comecei a trabalhar em 2003, fiz assessoria para a Federação Goiana de Municípios aqui no estado de Goiás, acompanhei todo esse processo, né, de profissionalização que nós ainda passamos por ele, né, mas antigamente era um pouco mais complicado. Eu fico muito feliz em ver atualmente um movimento municipalista tão consolidado. É muito, muito gratificante ver isso, porque nós sabemos que isso resultará na melhoria dos serviços públicos lá na ponta, né, para a população local.
E eu quero apresentar para vocês, eu montei uma apresentação rápida sobre uma visão geral do processo de gerenciamento desses convênios e contratos de repasse. Porque é importante, eu sempre explico isso quando eu começo a trabalhar com o cliente, porque ele tem que ter uma noção geral. Ele não precisa entender de tudo, ele não precisa ser expert. Para isso ele tem nós técnicos, né? Mas ele tem que ter uma visão geral, até porque ele tem que saber de quem que ele vai cobrar determinada demanda, determinado projeto que não anda, o que deu falha, ele tem que saber de quem que ele vai cobrar aquilo. E para que ele saiba cobrar, ele tem que ter uma visão de como isso funciona. Então, eu vou partir aqui para o nosso compartilhamento de tela, tá? Onde eu vou mostrar para vocês a apresentação que eu fiz aqui. Meu Deus, cadê minha apresentação aqui? Aqui, pronto. Vamos lá. Visão geral, né, do processo de convênios federais. Primeira coisa, o que é o convênio, né? Um contrato de repasse, eles são quase irmãos, né? É um textinho que já vem aí, tudo quanto é apostila, mas é a entrega, né, de um recurso de um ente para o outro ente, sem que decorra a determinação de transferência financeira, né? Ele não decorre de determinação constitucional. No contrato de repasse, né, entra em figura a ação da mandatária da União, que no caso é a Caixa Econômica Federal. Existe uma legislação específica, a Caixa, ela cobra algumas taxas que no convênio a gente não tem, a gente tem no contrato de repasse, exemplificando nesse último ano agora, uma licitação, por exemplo, que a gente lança errado alguma coisa, faltando, nós pagamos uma taxa de R$3.000 quando ela é rejeitada, né? Já no convênio a gente não tem esse tipo de pagamento de taxa, ok? E agora nós vamos, então, passar para essa fase, as fases do convênio. Por que eu gosto de colocar sempre para vocês? Eu gosto de fazer uma analogia com a nossa vida, né? Com a vida nossa, desde o início aí da nossa infância, né? Então, nós temos aqui o momento da gestão inicial. É o momento que está engateando tudo, né? É o momento, então, em que a gente faz a gestão ao Orçamento Geral da União. É o momento, então, que entra a análise da LOA, né, da LDO, a compatibilização da LOA federal com a LOA municipal, a solicitação de emendas à gestão 1, que é o que nós estamos fazendo neste momento, né, e o mapeamento, posteriormente, das emendas alocadas pelos parlamentares. Sempre com uma conclusão bem grande nesse momento inicial, mas o que é isso? Análise da LDO. O que uma consultoria, né, a equipe da prefeitura tem que fazer? Eu tenho que ler a LDO, porque ali eu vou conseguir ver as premissas de contrapartida. A contrapartida é dada na LDO. As vedações são dadas na LDO. Então, eu tenho que fazer a análise da LDO, né? Na LOA, o que eu vou analisar? Os programas, eu vou conhecer os programas. E no PPA também, que eu nem coloquei aqui, mas está na fase anterior, né? A gente vai conhecer os programas que cada ministério tem, né? E o valor determinado para aquilo ali. A partir disso aí, eu vou partir para o quê? Para a compatibilização com a minha LOA, né? A LOA do meu município. Eu tenho que ter aquela dotação orçamentária consignada na minha LOA. Caso eu não tenha, eu não vou poder executar esse recurso. Óbvio que existem vários instrumentos aí ao longo do ano que podem ser, né, colocados. O prefeito manda um projeto de lei para a Câmara aprova isso aí, mas sempre é bom evitar, né? É bom quando o prefeito já encaminhar a equipe, né, encaminhar a LOA municipal para a Câmara, que ela já tem uma previsão, né, mais ou menos em conformidade com os programas do governo federal. Isso aí vai facilitar. Infelizmente, lá em 1900 bolinha, eu já perdi recurso por falta de compatibilização da LOA estadual, federal, com a municipal. Infelizmente, isso já me aconteceu aqui, né? Feito isso, fizemos a análise, o que nós vamos fazer? A gestão inicial dessas emendas. Para que a gente faz essa gestão? Número 1, para nortear o parlamentar quanto às demandas municipais. O que eu preciso, né? Então, a partir do momento que eu coloco o meu ofício lá e falo para ele que eu preciso construir uma quadra, por mais que ele não coloque aquilo carimbado para mim, ele pode colocar genérico, né, fazer uma emenda maior, e posteriormente, no segundo momento de gestão, que é no ano que vem, ele faz a indicação no shopping desse recurso para a gente, né?
ele já sabe que eu vou precisar daquilo, então ele já faz a genética dele com outros municípios que também vão precisar daquilo, e já conseguindo aquilo na LOA para a gente. Eu fui assessora de orçamento também na Câmara, né? Então eu fazia muito essa parte para parlamentares, não só com as emendas, mas muito crédito suplementar, etc. Tudo isso eu trabalhava também na época que eu fiz assessoria lá. Então a gente faz esse momento inicial de gestão de emenda, né? A gente faz a gestão esse ano para o recurso sair no ano que vem. E, ao final do ano, até o dia 31 de dezembro, apesar que esse ano o nosso orçamento está todo atrasado, né? Nós não temos já um cronograma ainda lá dentro do site da Câmara, já era para ter ocorrido desde o dia 20 de outubro, mas como estamos em pandemia, né? Mas, enfim, feito isso aí, os parlamentares, então, vão colocar as emendas e nós vamos passar, então, a fazer um mapeamento dessas emendas. Onde foi que eles colocaram esses recursos, tá? E aí, então, a gente sai dessa fase engateando, a gente vai para a nossa infância. Na nossa infância, que é no início do próximo ano, a gente faz a gestão inicial das emendas, né? A gestão 2 das emendas. A gente vai novamente lá, encaminha novamente para ofícios e faz novamente as mesmas solicitações. Só que dessa vez, já tendo mapeado a LOA, já sabendo o que eles colocaram. Porque é o que eu sempre digo, não adianta a gente pedir o que a pessoa não tem. Né? Até para pedir, a gente tem que saber pedir, a gente tem que ter inteligência para pedir. Se o parlamentar colocou dinheiro, né, só para pavimentação, eu vou pedir um lago para ele não vai conseguir me dar aquilo. Então, eu tenho que ter inteligência para pedir e para fazer esses ofícios. E o que nos subsidia com essa informação é o mapeamento da emenda que a gente faz. Posteriormente a isso, ainda na fase da gestão inicial, né? Nós temos aí o acompanhamento dos programas. A gente tem que ficar entrando na plataforma ou no aplicativo, né? Tanto na plataforma Mais Brasil, que eu coloco aqui como P mais B, que é o antigo Siconv, né? Como também no sistema do FNDE, FNS, Cidadania, né? São outros sistemas. A gente tem que ficar acompanhando a abertura de prazos. E existe um prazo legal para isso aí, tá? Então, a gente acompanha isso aí. Abriu o programa, né? O que é a abertura de programa? O parlamentar, então, colocou a emenda para a gente no sistema CIOP, o sistema, então, encaminha para o Ministério e o Ministério coloca o nosso município como beneficiário daquele recurso. Aí o programa abre um código de um programa onde eu tenho condições de entrar e montar a proposta, tá? Então, sempre é feito isso aí. Então, eu faço o cadastro da proposta dessa forma. Tem como eu cadastrar uma proposta sem abrir um programa no ano? Não tem como. Eu tenho que esperar o Ministério abrir. 1900 antigamente, né? Como é que a gente fazia isso? Era tudo no papel, não existia esse sistema, né? O Siconv veio em 2007 para a gente. Eu trabalho desde antes, na época do papel. E nós, então, a gente montava o plano de trabalho e protocolava isso no Ministério, gerava o número de protocolo. Com o Siconv, a gente tem que aguardar o Ministério abrir um programa e ali a gente faz aquele cadastramento. Carlos, qualquer coisa me avisa aqui se eu exceder o meu tempo, por favor, tá? Porque às vezes eu posso exceder aí. Mas, então, nessa gestão inicial, acompanhamos os programas e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cadastramento das propostas. E neste momento, a gente vai compatibilizar o objeto do programa ao projeto que eu quero fazer. Eu vou ter uma estimativa de valores, eu já tenho que pensar na titularidade do terreno, tá? Licenciamento ambiental, porque não adianta eu montar uma proposta para um local cuja titularidade não é minha, não é do município. Eu vou perder esse recurso lá na frente, tá? Então, a gente já tem que pensar isso nesse momento inicial. Na verdade, quando eu começo a montar um projeto, neste momento do cadastro da proposta, eu já faço o planejamento, já penso como é que vai ser toda a execução até a prestação de contas. Eu já faço esse microplanejamento, óbvio que não sai, né, da forma como a gente quer, mas grande parte a gente consegue seguir, né? E o que é essa compatibilização ao objeto do programa? Muitas vezes, inclusive, eu sou chamada por alguns parlamentares, colegas, para fazer isso aqui, porque alguns municípios montam a proposta, mas eles não conseguem fazer o quê? O encaixe orçamentário. A gente tem que encaixar. A gente tem que pegar o que eu quero e encaixar naquela rubrica orçamentária, o objetivo daquele programa. Eu tenho que justificar e fazer esse encaixe. E parece ser simples, porque muitas pessoas copiam e colam, mas não é simples, né? Então, a gente realmente tem que entender,
tem que entender de programa, tem que ler todos os cadernos de programa de todos os ministérios. Então, para mim, eu tenho uma facilidade porque, como eu já trabalho há muitos anos, eu conheço cada programa desde que foi implantado, né? Mas eu sugiro que peguem os programas de 2010, 2011, FNDE, portarias antigas, porque vocês vão conseguir entender a evolução de cada programa e o que foi alterando ali e o que foi melhorando ou não ali. E a questão das vedações aqui que eu trago por último. O que é isso aqui? Governo Federal, nós, na LDO, tá? Trazido isso já há alguns anos, eu não lembro desde quando, mas é vedado a gente conveniar para equipamentos o valor abaixo de R$100 mil e para obras abaixo de R$250 mil. Então, não adianta solicitar para um parlamentar um recurso para fazer uma obra cujo valor seja abaixo de 200 mil. Não vai passar, você vai perder esse recurso. Apesar que a maioria das assessorias parlamentares já informam isso aí aos municípios. Mas eu já vi casos em que foi dado 100 mil para equipamento e na hora de montar o projeto houve uma redução de um determinado equipamento e ficou com 98 mil. O que aconteceu? Foi perdido. Infelizmente, ficou abaixo e não pôde prosperar, ficou abaixo do limite, né, estabelecido pela LDO. E saindo daqui, então, a gente passa, voltamos à nossa proposta, a gente então vira adolescente. Enfim, chegamos aqui na nossa adolescência. Na nossa adolescência é o momento normalmente em que ocorre o empenho, né? Ele após a aprovação do plano de trabalho, aquela primeira aba dos convidados ali, quando ela está preenchida e aprovada, já pode ocorrer o empenho. Ultimamente, o empenho já está seguido do convênio, né? Da contratação, da publicação no Diário Oficial da União. Mas, normalmente, né, o primeiro estágio da despesa pública é o empenho, né, e ele ocorre normalmente após o plano de trabalho. E é o momento, então, que a gente já pode começar a apresentar projeto de engenharia, fazer a inserção, seja a equipe de engenharia que faz, tem um módulo de projeto básico, onde o pessoal da engenharia da prefeitura insere o projeto inteiro ali, inclusive planilha orçamentária. Eu sempre instruo que quem faça isso seja engenharia, porque quando vai lançar a planilha orçamentária, normalmente sempre dá problema de arredondamento. E nós, consultoria, não temos competência técnica para resolver isso, porque muitas vezes eu posso tentar resolver esse problema de arredondamento no item que vai dar problema no final. Então, é sempre no final da planilha, né, no orçamento geral. Então, é sempre sugerido que a equipe de engenharia do município realize a inserção do projeto ali. E também é o momento em que a gente tem inserção de AMT, inserção de chancelas diversas, cada tipo de projeto tem que ter um checklist diferente, cada tipo de obra emana um tipo de documentação, um rol de documentação diferente, tá? Então, alguns a gente tem que ter subida, bombeiro, licenciamento ambiental, e tudo isso a gente já começa a providenciar neste momento. Óbvio que o ideal é que a gente já tenha isso, mas isso é o ideal, isso é o sonhado. O possível, o real, o que ocorre na prática normalmente, pelo menos aqui em Goiás, é dessa forma, né? Então, após o empenho que a gente começa a seguir isso aí. Ora, essa questão da gente ter o projeto de engenharia pronto com antecedência ou feito posteriormente, né? O que acontece? É interessante, sempre no planejamento, a gente já ter esse projeto de engenharia. Mas, além disso não ser uma realidade nossa, né? Por N motivos, N questões, nós temos outras situações aí. Eu exemplifico com esgoto. Tá? O projeto de esgoto é um projeto caro, 300, 400 mil reais, o projeto de esgoto. Infelizmente, eu já atendi municípios onde eu conseguia a liberação do recurso para fazer o esgoto, né? Só que existia o projeto de engenharia, só que o projeto era antigo, era de 15 anos atrás, onde a prefeitura pagou essa fortuna para fazer na época, certamente. Eu não sei como eu trabalhava nessa época, nesse município. Mas, enfim, quando saiu o recurso, esse projeto estava obsoleto. Nós não pudemos utilizar o projeto. E a legislação ambiental havia mudado. Então, muita coisa que foi feita naquele projeto, nós não podemos também reutilizar, né, utilizar porque a legislação ambiental alterou e nós tivemos que mudar a área da ET e N outras coisas. Então, também são situações que nos acontecem. Saindo disso, então, a gente chega aqui no nosso convênio querido, enfim, a publicação do DOU. A partir deste momento, o recurso é nosso, porque o empenho cai.
O convênio não. O convênio, ele só é rescindido quando nós, municípios, não conseguimos atender os prazos e damos impedimento técnico aí na proposta, né? Então, nós temos, enfim, a nossa publicação do convênio. O que a gente vai fazer neste momento? É o momento em que nós teremos a aprovação do projeto de engenharia, a autorização para licitar. Eu posso licitar antes de aprovar meu projeto de engenharia? Não, não pode licitar. Nós só podemos licitar após a aprovação do nosso projeto de engenharia, preferencialmente, ok? Inserção da licitação e do contrato na plataforma Mais Brasil e o envio, né, para aceite dessa licitação. Nós teremos a aprovação, então, do nosso licitatório, do nosso contrato, ou rejeição, né, onde dá os R$3.000 quando é Caixa Econômica, contrato de repasse, né, de taxa. E nós vamos, então, para o recebimento da primeira parcela de recursos. Só após o recebimento dessa primeira parcela de recursos é que nós podemos iniciar as obras ou emitir a ordem de fornecimento do equipamento. Isso está na portaria 558. Então, por favor, não inicie nenhuma obra antes de ter o recebimento da parcela e autoriza o início de obra ou aquisição de equipamentos. Tem muito prefeito que está saindo agora e já está querendo fazer essa aquisição sem ter recebido essa primeira parcela ou parcela única. Não façam isso, porque provavelmente vocês terão problema na prestação de contas. E vocês que estão saindo é que serão os responsáveis por isso, ok? E agora nós vamos para a nossa fase adulta, né? No momento da execução disso aqui, do convênio em si. É o momento que a gente tem a elaboração dos boletins de medição, solicitação de saque, solicitação de nota fiscal para o fornecedor. A nota fiscal, ela não é uma nota fiscal comum, ela tem que, a legislação determina que ela tem que ter alguns itens, como o número do convênio, é obrigatório. Eu, em 2000 e pouco, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu peguei uma prefeitura para ajudar na prestação de contas, e ela teve a prestação de contas porque não constava o ateste na nota fiscal e o número do convênio. Ela teve a prestação de contas rejeitada e a gente depois conseguiu fazer carta de correção. Mas sei depois de 2 anos, foi quando eu conheci esse pessoal, para auxiliá-los. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. A gente faz, então, a inserção na plataforma Mais Brasil desta documentação, solicitação de saque, nota fiscal, documento comprovado, documentação fiscal da empresa, tá? É sempre bom já colocar certidões, consulta 6, consulta TCU, coloquem tudo já no momento de fazer o pagamento, tá? E aí nós vamos ter a autorização de desbloqueio, nós vamos realizar o pagamento ao fornecedor. Esse pagamento é feito dentro da plataforma Mais Brasil, com a senha do gestor financeiro e do ordenador de despesa, normalmente prefeito e secretário de finanças, tá? Nós fazemos a elaboração dos relatórios na plataforma Mais Brasil, fazemos também a gestão de repasse, quando o recurso acaba, a gente solicita mais repasse ao governo federal, né? Fazemos também, neste momento, a prorrogação de vigência, né, termo de aditivo, tudo é feito nessa hora, e a questão de alteração, reprogramação e atualização de projeto, mais adiante eu vou falar mesmo que neste momento da execução aqui. E saindo daqui, a gente chega, então, na nossa fase da prestação de contas, né? Já estamos ali na nossa terceira idade, velhinho. Será que acabou, né? Estou cansado já. Bom, neste momento aqui, é o momento que a gente elabora os relatórios finais da plataforma Mais Brasil. A gente solicita o resgate do saldo remanescente. A gente não pode usar esse saldo remanescente, tá? Não pode reaproveitar. A gente solicita o resgate dentro da própria plataforma, e ali a gente faz a devolução para o Tesouro Nacional e para uma conta de livre movimentação da Prefeitura, né? A gente elabora os formulários de prestação de contas, cada ministério é de um jeito, cada um tem a sua normativa. A Caixa trabalha com rol de documentação, a SUDECO, a SUDENE, os demais, cada um trabalha com um rol diferente de documentação. Inclusive, até na fase anterior ali, a fiscalização é feita, eu falei aqui, dentro do aplicativo Fiscalização Mais Brasil. As fotos georreferenciadas todas são feitas dentro desse aplicativo, né? E já vem aqui para a prestação de contas também. A gente faz a inserção dessa documentação complementar nessa fase, envia para análise e faz o atendimento de eventuais diligências. Enfim, a gente chega ao final do convênio, do contrato de repasse, ao final da prestação de contas, né? E o que pode acontecer nisso?
A gente pode ter uma rejeição, caso a gente tenha executado alguma coisa errada, fora do prazo, pagado fora de vigência, e vários outros problemas que, infelizmente, acontecem, né? Acontecem quando a prefeitura não tem assessoria, não tem conhecimento. Onde eu trabalho, graças a Deus, não. Nós podemos ter a rejeição da prestação de contas, e é o momento, então, que a gente faz a apresentação de uma defesa administrativa. Nós podemos, então, ter a aprovação de contas depois disso, a aprovação de contas direta, e o convênio vai ter status concluído. E aí vocês podem pensar, acabou, está concluído o meu convênio. Não acabou. Nós temos que fazer a guarda de toda a documentação do nosso prefeito. Ao sair da prefeitura, digitalize tudo, por favor. Porque a guarda tem que ser feita durante 10 anos. E por mais que essa prestação de contas esteja aprovada e concluída, no período de 10 anos, a qualquer momento, caso ela receba alguma denúncia, ela pode ser desarquivada, reanalisada e rejeitada. E isso, eu já passei por essa situação com alguns convênios, ok? Então, guardem a documentação, porque se isso ocorrer, vocês terão como comprovar a execução adequada e correta daquele recurso no período de 10 anos. E após, então, a nossa guarda de 10 anos ficou concluída, não tivemos nada e tudo mais, então, nós vamos para o status arquivada. Neste momento, enfim, acabou o nosso convênio. Neste momento é que morre o convênio. Mas até então, ele pode dar problema. Por isso que a gente tem tanto gestor que foi prefeito em 2002, 2003, que até hoje tem problema. Porque até hoje está dentro desse rol. Uma coisa que é comum de acontecer no Ministério é que depois que eles fazem a aprovação da prestação de contas, eles não fazem alteração para o status concluída ou aprovada lá dentro do sistema. É uma nota de lançamento que é feita no CIAP. Normalmente eu coloco ofício e peço para eles fazerem, porque quanto antes eles fizerem isso, eu vou reduzir o meu tempo de guarda, né? Então, já consigo ficar com menos tempo nesse processo andando. Então, resumindo, nós temos aqui as nossas 4 fases. A gestão, né? Que é onde a gente faz um mapeamento de OGU e emendas, o conveniamento, que é onde a gente tem a aprovação da licitação, a execução, que é onde a gente tem os pagamentos, e a prestação de contas, onde a gente faz a devolução de saldo. Óbvio, de uma forma muito resumida, tudo que eu falei aqui, mas para dar uma noção geral de tudo que acontece. Aqui eu trago um resumo que eu fiz da portaria 558, eu consolidei ela com a portaria 424, onde traz todos esses resumos, isso aqui eu deixo até na minha mesa, tá? E se vocês quiserem, está acessível o PDF nesse link aí, o pessoal da Spam pode passar para vocês também, né? Onde eu já deixo tudo, fica de mesa para lembrar ali os prazos, né? Os níveis, quais são os níveis, qual a questão da reprogramação, da atualização, alteração, como é que é feito, quando é feito, se é possível, a questão de equipamentos, que hoje em dia não é feito mais pela Caixa, até o ano passado passava pela Caixa, agora já não passa mais, né? Ano passado, ano retrasado. Enfim, agora é direto para o Ministério, a Caixa não faz mais contrato de passe com equipamento, apenas obra, né? As condições de celebração, que a gente tem que ter o plano de trabalho aprovado, a gente tem que ter licenciamento ambiental, a gente tem que ter a documentação de titularidade do terreno, né, e tudo mais. Então, tudo isso aqui eu já trago nesse documento, aqui é a parte 2 dele, que fala sobre a questão da cláusula suspensiva, que hoje em dia ela é improrrogável. Então, quando a gente assina o convênio, o contrato de repasse, nós temos até o dia 30 de novembro do ano, tá? Para poder fazer a aprovação do projeto de engenharia. Se não quiser, perdeu o recurso, infelizmente. Então, nós temos que ter uma atividade maior ainda da equipe de engenharia, salvo nos prazos, nos projetos da saúde, que o prazo é de 24 meses. E aí tem a vigência, né? Que a gente pode ter nos convênios aí, de acordo com o nível, a questão da licitação e o autorizo de obra, como é feito, os desbloqueios e as vistorias, né? Nas obras abaixo de 750 mil, por exemplo, as vistorias só são feitas no último pagamento aí, né? E nos demais nós temos outras formas de vistoria. Então, isso aqui eu deixo aí para vocês. Maravilha. Né? Agradeço a oportunidade aí, eu espero não ter estourado muito o nosso prazo, perdão. Não,
Tranquilo. Tudo certo. Muito obrigada, viu, Milene? Daqui a pouquinho continua aqui conosco, tá? Que daqui a pouquinho a gente faz aqui a nossa rodada aqui de comentários finais, tá bom? E aí eu chamo agora o Maicon Damasceno do Splan. Maicon. Olá, bom dia, Mônica. Tá me ouvindo bem? Bom dia, pronto, tudo ótimo. Olha, então o palco digital é seu, tá? 15 minutinhos e a gente depois, em seguida, vai para Érica Siqueira. E depois vai para o Fabiano, né, Fabiano? Fabiano está aí já todo concentrado no esquenta. Vamos lá? Tá certo. Eu vou colocar minha apresentação aqui na tela, tá certo, pessoal? Primeiramente, bom dia. Tá aparecendo aí, né? Beleza. Primeiramente, né, eu queria falar, foi excelente a explanação da Milene, muito boa. E eu queria também abordar, de uma maneira geral, né, já que o tempo é curto, alguns aspectos da gestão de convênios, que principalmente os prefeitos, né, que foram eleitos agora, os que são novos, né, não tem tanto conhecimento, precisam já de cara, né, assim que assumirem o início da gestão, ter algumas ações iniciais para poder não ter os problemas, né? E a preparação. Primeiramente, né, esses novos gestores têm que se preocupar em cadastrar dentro da plataforma Mais Brasil, fazer o cadastramento e habilitação dentro da plataforma, cadastrar os responsáveis com perfil de gestor financeiro e ordenador de despesas, para poder realizar os pagamentos dentro do sistema da plataforma. São as OPTVs, são ordens bancárias de transferências voluntárias, e encaminhar às agências, a agência bancária, a indicação de 2 responsáveis que vão ficar elegíveis para fazer os pagamentos e ficarem disponíveis lá dentro da plataforma. Então, tendo esses cuidados, fica, digamos assim, principal, logo de início, resolvido, né, na nossa opinião. E verificar, lógico, a situação de adimplência no cálculo. Quero fazer uma observação, né, também, porque esse ano foi de pandemia, né, nós tivemos, desde março, né, grandes problemas, e o governo federal flexibilizou várias situações, né, em relação aos convênios federais, que provavelmente o decreto federal de emergência, né, 10.315, ele não sendo prorrogado, nós teremos que observar a partir do início do ano já, né, os novos gestores. E como prorrogações de prazo de vigência, estou dando exemplo, prazo de causa suspensiva, necessidade de estar de no cálculo para obter liberação de recursos. Então, tudo isso aqui, essa flexibilização que nós tivemos, certamente vai acabar. Então, eu vou trazer aqui, de uma maneira geral, a abordagem que eu pretendo dar aqui nessa apresentação. A Milene já fez uma ótima apresentação, de uma linha geral aí da gestão de convênios. Eu queria trazer para vocês a minha visão. Primeiro, né, estamos na fase de pré-execução à celebração, onde devem ser observados requisitos para a celebração, a questão do empenho dos recursos, assinatura e publicação do convênio, regularização da conta bancária dos convênios. Ainda na pré-execução, né, são as fases. A questão da cláusula suspensiva, onde temos que ter a aprovação do projeto, a questão do licenciamento ambiental, titularidade, comprovação da titularidade da área. Temos também, dentro da pré-execução, a contratação, que seria o processo licitatório, assinatura dos contratos. Já na execução, vamos ter que observar questões para obter a liberação dos recursos, já que a cláusula suspensiva, né, foi superada, fomos a licitação aprovada e já tivemos autorização de início de obras. Dentro da execução, teremos que fazer
tudo o que for possível para realizar os pagamentos aos prestadores de serviços, fornecedores, em relação a obras, por exemplo, né? Apresentar boletim de medição, obter as autorizações de bloqueio de recursos e realizar os pagamentos propriamente ditos, né? As OBTVs. Dentro da execução dessa fase, nós temos que realizar uma série de acompanhamentos, né? De monitoramentos. Acompanhar a prorrogação de prazo de vigência, em relação também ao acompanhamento da prestação de contas parcial, que são através do SICOM, do preenchimento de relatório de execução, manter as condições para receber os recursos subsequentes e atenção em relação aos prazos do licenciamento ambiental. E, por último, a fase de prestação de conta, observar os aspectos de funcionalidade e devolução dos saldos remanescentes. Então, dentro da pré-execução celebração, é necessário preencher lá na aba do SICONG, né, requisitos para a celebração, e lá observar, lógico, também a situação do CAL, tá, aqui incluindo o município, inserir, né, certidões de débito trabalhista, regularidade de FGTS, declarações que são enviadas para os tribunais de conta, do Estado, Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, os RRO, né, que é aqueles relatório resumido de execução do objeto, e os RGF, relatório de gestão fiscal, documentação do prefeito. Resumidamente, seriam esses que geralmente são exigidos. A questão do empenho é inserido lá pelo Ministério, né, na plataforma, e transmitida para o CIAF. Ainda na questão da celebração, eu quero só chamar a atenção que lá dentro da própria plataforma é disponibilizado um instrumento, né, um convênio, em termos de contrato de repasse, na aba dados do SICOM, né, da plataforma de Brasil. A publicação dos convênios, né, dos instrumentos, tem que ser em até 20 dias a contar da data da assinatura, lá no Diário Oficial da União. A regularização da conta bancária também, a gestão tem que se preparar, porque quando o convênio é assinado, né, ele tem que se dirigir até a agência bancária, onde foi realizada aquela abertura, e apresentar toda a documentação necessária para regularizar, senão o recurso não vai entrar na conta específica do convênio. Aí vem a cláusula suspensiva. A aprovação do projeto. Como bem já foi dito pela Milene, né, o projeto de engenharia tem que ser inserido na plataforma e o órgão concedente ele vai analisar. Se aprovado, ele vai dar o laudo de análise de engenharia, o LAI, onde é o marco, onde é a possibilidade já do início do processo licitatório. Né? E o órgão ainda ele emite, dentro da plataforma, a síntese do projeto aprovado, comunicando, no caso lá da Caixa, né, ao Ministério, o resumo do projeto aprovado necessário para a autorização do início da obra. Licenciamento ambiental. Eu chamo a atenção para o prazo necessário para a obtenção desse licenciamento junto aos órgãos responsáveis, né? Porque às vezes o projeto ele é elaborado assim muito próximo, né, do término da vigência da cláusula suspensiva, como já foi dito, né? Dia 30 de novembro do exercício seguinte ao da assinatura do instrumento. Então, os convênios que estão sendo assinados esse ano tem até o 30 de novembro de 2021 para serem aprovados, né? E ter toda a documentação necessária, como a gente viu. E aqui no nosso caso, aqui no Ceará, né, algumas prefeituras já conseguem emitir suas próprias licenças, mas a grande maioria ela precisa ainda recorrer, aqui no nosso caso, à CEMAS, que é o órgão responsável. E hoje todo o processo ele acontece nesse sistema que é o NATU. Além disso, a questão da titularidade da área precisa ser comprovada com a apresentação do certidão de registro de imóvel atualizado, caso seja uma obra que trate de construção de edificação. Nos demais casos, as declarações são aceitas.
Em relação ainda à fase de pré-execução da contratação, aí vem o processo licitatório. Aí eu chamo a atenção agora, principalmente para os gestores que estão entrando, né, vão iniciar agora, em 2021, que a portaria 558/2019, ela prevê lá que para o início do procedimento licitatório será de 60 dias, aí vem a questão. Sem cláusula suspensiva, o marco, a data de referência, seria a data da assinatura. E, se for com cláusula suspensiva, o convênio, o instrumento, seria a partir ou do aceite do termo de referência ou do LAI, né? Aquele laudo técnico de engenharia. Esse prazo ele pode ser prorrogado uma única vez, mas tem que ser apresentado, né, um ofício solicitando ao órgão concedente que vai aceitar ou não a justificativa apresentada. Prorrogado por igual período, por mais 60 dias. A inserção do processo licitatório na plataforma, ela é necessária, onde o órgão ele vai analisar e vai dar o aceite dentro do sistema Plataforma Mais Brasil. Dentro da plataforma também são inseridos o contrato com o prestador de serviço, com a empresa responsável pela execução da obra e todos os seus aditivos da parte da execução. Em relação à execução, a fase de execução já propriamente dita, a liberação de recursos, eu trago aqui, né, porque a portaria 558/2019, ela, já a 424/2016, ela tinha definido níveis, né, valores, tipo de objeto. Aí a 554, ela alterou, incluindo esse nível 1A, né, além de outros aspectos, é claro, né, onde o nível 1 são para valores de igual a 250 mil, inferiores a 750 mil, e nível 1A seria a partir de 750 mil, inferiores a 1.500.000. Os outros níveis, né, o 4, isso para a engenharia, certo? O nível 4 e 5 trata-se de obras de custeio ou aquisição de equipamentos, mas todo esse grupo, nível 1, 1A e nível 4 e 5, a liberação será do desembolso em parcela única, sendo condições a conclusão da análise técnica e o aceite do processo licitatório que a administração inseriu lá na plataforma Mais Brasil. O nível 2 e nível 3, né, seria os valores de 1.500.000 e até valores superiores a 5 milhões, em relação a obras e serviços de engenharia, onde o desembolso ele ocorre em, no mínimo, 3 parcelas, onde a primeira parcela tem que ser inferior a 20% do global e a condição seria a conclusão da análise técnica e também o aceite do processo licitatório. A portaria, né, 558/2019, ela fala lá, né, também que o ente, né, a prefeitura, tem que comprovar o aporte na contrapartida lá dentro da plataforma e está em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução mínimo de 70% das parcelas anteriormente liberadas. Então, para receber as parcelas subsequentes, o ente, né, o município, ele tem que ter gasto pelo menos 70% daquilo que foi liberado. A portaria ainda traz que nos convênios cujo objeto seja voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos, a liberação de recursos deverá ocorrer preferencialmente em parcela única, onde o prazo máximo de 60 dias contados da data do aceite do licitatório. Então, os gestores devem sabendo se for equipamento, recurso parcela única, e os órgãos têm até 60 dias para liberar o recurso. Trago aqui
um esquema rápido, só para dar uma ideia em relação ao desbloqueio dos recursos para o pagamento aos fornecedores, prestadores de serviço, em relação a contrato de repasse da Caixa. Pelo tempo ser limitado, para a gente ter uma ideia. Começa, né, na execução do serviço, a apresentação do boletim de medição lá, Caixa Econômica, conforme o PLE, né? O plano de levantamento de eventos, lá no início, né? A vistoria em loco para atestar a realização dos serviços que foram executados por parte do órgão concedente da Caixa Econômica. Aí a Caixa analisa a documentação, envia uma mensagem por meio da plataforma do SICOM, né? E vai dizer os valores necessários que foram autorizados para que a Prefeitura insira a contrapartida, aposte a contrapartida na conta específica e insira o comprovante dentro do sistema. E faça os demais procedimentos que são exigidos pela Caixa. Ela vai verificar se esses procedimentos foram atendidos e aí vai fazer o desbloqueio dos recursos para ser realizado ao BTV, pagamento. As principais condições, né, para esse desbloqueio seria a regularidade da prestação de conta parcial, onde são feitas as inserções dos relatórios de execução, numa aba específica do sistema, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e a ausência de obras paralisadas, né, por mais de 180 dias, as obras sem evolução. Ainda dentro dos pagamentos, queria só trazer aqui uma ideia para entender em relação aos prazos, como se procede isso na plataforma. Então, a gente insere aquela contrapartida, né, que foi indicada pela Caixa Econômica, em relação àquela medição apresentada. Aí, em até 48 horas, aquele crédito na conta, o sistema vai reconhecer, né? Depositei na conta, vai aparecer lá que o recurso já entrou na contrapartida. Após desbloqueio da parcela, após 24 horas do desbloqueio da parcela para o pagamento, o sistema fica apto para realizar o pagamento ao BTV. Então, esse seria a contrapartida, a Caixa identificou, autoriza o desbloqueio e até 24 horas após, a Prefeitura já pode realizar a OBTV. E, realizando a OBTV, em até 48 horas da autorização da OBTV, o sistema reconhece o pagamento do credor. Então, o dinheiro cai na conta do prestador de serviço. Dentro da execução, né, da fase de execução, vamos tratar do monitoramento. O que é que tem que se acompanhar, principalmente, durante a execução? A prorrogação de prazo de vigência, que deve ocorrer também dentro da plataforma, na aba TA, que a gente tem mais aditivo, com 60 dias de antecedência. Na plataforma, mas muitos órgãos também exigem que seja feito o envio, né, por meio de ofício, onde a gente também anexa esse documento dentro do SICOM, né, da plataforma Mais Brasil. São realizados os relatórios de execução. Sempre que é feita uma OBTV, então é necessário que seja inserido um relatório lá na plataforma Mais Brasil, né? Todo pagamento, a gente precisa anexar todos os comprovantes de recolhimento de imposto, em suma, para comprovar a correta execução da despesa. E aí é como se fosse feita uma prestação de conta parcial. A portaria 558/2019, ela traz alguns pontos importantes, né? Principalmente para os prefeitos que estão chegando agora, já no início da gestão, tomaram muito cuidado. Então, na hipótese de inexistência de execução financeira, né, após 180 dias da liberação da primeira parcela, o instrumento deverá ser rescindido. Então, cuidado, né, Silvio? Considerando que essas flexibilizações aí que o governo federal nos concedeu esse ano não vão continuar, então, observar os prazos de execução financeira dos seus convênios federais, sobre o risco de cancelamento. Como é que comprova isso? Execução financeira por BTV. Então, tem que se ficar fazendo, né, pagamentos por BTV dentro da plataforma
para que aquele tempo lá, né, seja reiniciado, 180 dias. É vedado o aproveitamento de rendimentos para aplicação ou acréscimo das metas ao plano de trabalho pactuado. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o início da execução de novos instrumentos, quando o conveniente tiver instrumentos apoiados com recursos do governo federal, sem execução financeira por prazo superior a 180 dias. Então, se você tem alguma obra paralisada, isso vai impedir que outro convênio receba a primeira parcela. Então, assumiu o mandato, dá uma olhadinha aí como é que está a situação das obras no Takashi, no Tosó, vê se tem uma obra paralisada e talvez o recurso não esteja saindo por conta disso. Ainda no monitoramento, eu dei o exemplo das licenças ambientais, isso é um problema, né? Porque a gente precisa acompanhar os prazos de vigência das licenças ambientais. Às vezes não tem um responsável, né? Às vezes é o engenheiro, às vezes deixa para a consultoria, e um deixa para o outro. Mas essa licença, principalmente de instalação, que é o que ocorre durante, né, a execução, ela tem uma validade de 2 anos. E o problema, assim, é que para pedir a renovação, né, você precisa de fazer esse procedimento no mínimo 120 dias antes, porque a expedição dessa nova licença, às vezes, demora bastante. Enquanto você não obter essa renovação, o convênio fica impedido de receber novos recursos. Então, é uma coisa importante se fazer, de acompanhar para evitar problema da execução em relação à obra. Aí vem a fase de prestação de contas, onde eu trago 2 aspectos importantes, seria a questão da funcionalidade, onde são a possibilidade de realização de funções de utilização dentro das finalidades. Michael? Opa, pois não. Oi, é só para te falar que está acabando já... Estou concluindo, viu? Só mais um minutinho, pode ser? Estou concluindo. Pode, um minutinho. Pronto. Funcionalidade seria a questão de você entregar o objeto com toda a sua plenitude. E aí a nova portaria ela traz esse tempo que é a fruição, né? Onde há uma entrega parcial, né? Onde isso pode amenizar um pouco a questão de uma tomada de conta especial que futuramente, né, na prestação de conta, possa trazer problemas. Aí, para finalizar, eu trago o prazo de prestação de contas ser em 60 dias após o término da vigência do convênio. O órgão, caso não apresente a prestação de conta, ele vai lhe notificar dando prazo de 45 dias ainda para você prestar contas. E se esse tempo você não prestar contas, você vai correr o risco de ficar inadimplente e não receber novos recursos. A devolução do saldo deve ocorrer em até 30 dias, a vigência do convênio, do término, e os convênios, a devolução deve manter a proporcionalidade da transferência, contrapartida do município, previsto lá na celebração, né? Lembrando, 0,1% a 4 municípios até 50 mil habitantes, 0,2% até 8% para municípios com mais de 50 mil habitantes. E, contrato de repasse, a devolução é integral dos recursos que estão em conta. Então, eu queria agradecer, desculpar aqui por exceder o tempo, mas obrigado e fico disponível aí para tentar responder as perguntas no final. Obrigado, Mônica. Maravilha! Michael, qualquer coisa a gente complementa aqui nas suas considerações aqui complementares, tá? Desculpa aí. Obrigada mais uma vez. Inclusive, eu quero aqui até publicamente parabenizar o profissionalismo aí do Michael, né? Ele passou por uma questão pessoal, inclusive no dia do outro painel que a gente participou, e ele manteve firme, segurou firme, né? Então, assim, parabenizar aí pelo seu profissionalismo, né? Nós do Splan, né? A gente aqui é só gratidão aqui em relação ao seu empenho e seu amor aqui pelo seu trabalho, né? E pela explanação aí que foi fantástica, tá? Muito obrigada mesmo. E agora vamos passar
para Érica Siqueira. Érica, nossa coordenadora aqui do Esquema de Captação de Recursos, muito bom compartilhar novamente aqui. Uma pena, estou sentindo saudade de você aqui no estúdio, mas tudo bem, já que não quis ficar pertinho de mim aqui, mas que bom que você retorna aqui para falar de um tema tão importante para todos nós. Érica, diante do tempo que a gente realmente aqui está correndo, gente, é tanta informação rica que dava uma semana completa só desse tema aqui, né? Vamos lá, né? O Palco Digital é seu, você tem aí 15 minutinhos para a gente poder aqui já seguir para as análises de todos nós aqui, painelistas aqui presentes, tá bom? Tá bom, obrigada, Mônica. Obrigada. Vou ser bem breve, não tenho nem apresentação, é mais realmente aqui um diálogo, uma conversa. É uma honra estar novamente aqui no palco da Semana do Prefeito, onde eu tive a oportunidade de apresentar sobre captação de recursos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de convênios federais. Os meus colegas trouxeram aí, né, várias informações sobre convênios, falado muito sobre obras, a gente vê muito falando, a Milene abordou muito bem os prazos, o Maicon também, tudo que compõe esse universo, né, de convênios e contratos de repasse relacionados às obras. Eu entendo que realmente, se a gente for medir e colocar numa balança, é muito mais elevado o número de projetos relacionados a obras, mas a gente também não pode deixar de falar sobre os projetos que não são obras. Que projetos são esses? São projetos que executam algumas políticas públicas através de capacitação, através de projetos esportivos, projetos da assistência social, e esses projetos requerem uma atenção gigante. Por quê? A gente vem observando, pela nossa experiência aqui no SPLAN, eu mesma atuando há alguns anos, né, com captação de recursos, a gente observa que há uma baixa efetividade desses projetos. O que é isso? A gente, hoje, atualmente, a gente tem projetos que foram celebrados, que foram captados recursos através de editais, há 3 anos atrás, que ainda não saíram do papel. Isso é alarmante, né? A gente fica muito preocupado com essa situação. E, algumas vezes, esses recursos captados, que é tão difícil, né, captar esses recursos, a gente passa por uma seleção, às vezes, a nível nacional, a gente ganha aí de alguns municípios, do restante do Brasil, e quando consegue, de fato, captar esse recurso para tirar esse projeto do papel, aí se prolonga por muito tempo. E, às vezes, até perde esse recurso, né, tem que devolver, ou o empenho é cancelado, e, às vezes, quando consegue tirar do papel, como já faz tanto tempo que esse projeto foi aprovado, que foi cotado esse preço desses itens do orçamento, já está tudo fora de mercado. Então, a prefeitura não consegue executar esse projeto. Então, isso é alarmante, isso é um cenário que a gente vê assim, muito preocupante. Então, exemplos desses projetos, por exemplo, educação ambiental, a gente tem projetos aí voltados para assistência social, para capacitação de mulheres, a gente tem projetos da cultura, a gente tem projetos do meio ambiente, então tem muitos projetos aí sendo captados que não estão sendo executados. E a gente se pergunta, e onde é que esses projetos falham? Por que esses projetos demoram tanto a sair do papel? Então, os problemas que eu identifico, né, dessa razão desses projetos não saírem do papel, ou quando saem, demoram tanto a ser executados, primeiramente, quem acompanhou ontem a nossa fala sobre captação de recursos, eu até dei uma explanadinha lá, que falam aí a execução de alguns pontos iniciais que, aproveitando esse momento de troca de gestão ou de reeleição, momento também que os gestores aí vão fazer, né, o seu planejamento para os próximos 4 anos, é imprescindível que se faça um mapeamento dessas demandas, que se planeje muito bem o que vai ser executado nos próximos 4 anos, porque o que eu considero também que esses projetos têm essa dificuldade de sair do papel é essa falta de planejamento. Então, geralmente, abre-se um edital, abre-se uma seleção pública, aí dá-se aí o ministério ou o banco que vai financiar esse projeto, dá 15 dias, 10 dias, para que a prefeitura apresente o seu projeto. Então, fazer um projeto, desde o seu levantamento, a definição do problema, definir o orçamento, as metas em 10 a 15 dias, realmente é um tempo curtíssimo, né? Então, a falta desse planejamento, eu acho que é uma das razões que faz com que esses projetos demorem a sair do papel. Um outro ponto que eu considero que traga, né, esse prejuízo para a gestão é a definição do orçamento. Essa definição do orçamento, ela é muito complicada, porque
A maioria desses projetos que demoram a sair do papel, ele tem despesas muito pequenininhas. Por exemplo, tem prefeituras, assim, na hora de fazer o projeto, que até mesmo pela falta de materiais na sua secretaria, coloca no projeto, para executar aquele projeto, uma caixa de lápis, uma caixa de caneta, uma caixa de borracha. Então, são despesas tão pequenininhas, mas que na hora de licitar, da licitação, ela tem que ser licitada. Então, você coloca algumas despesas relacionadas à contratação de um profissional para capacitar algumas mulheres. Você coloca também despesas para adquirir esses materiais. É óbvio que os lotes vão ter que ser separados, porque a empresa que faz a capacitação, que tem seus profissionais, os facilitadores, ela não tem gabarito para fornecer também uma caixa de caneta, uma caixa de lápis. Então, tem que ser licitações com lotes separados. Às vezes, é um lote de material de escritório, assim, dá tão pequenininho, dá R$2.000, que não tem empresa nenhuma que se interesse em fornecer esse serviço, porque não compensa para a empresa participar de um processo licitatório para concorrer, para adquirir, para fornecer aqueles materiais. E tudo isso acaba atrasando o processo licitatório e o objetivo final do projeto, que seria uma capacitação de mulheres, por exemplo, é atrasado por conta desses trâmites aí burocráticos, né, desse processo de licitação. Um outro ponto que eu considero também que seja um ponto de tensão nesses projetos é uma falha de comunicação, de interação entre a secretaria que vai executar esse projeto com o setor de compras e licitação. Tem que haver aí uma convergência, né? Tem que haver realmente um diálogo entre os setores para que quando o setor de licitação for lançar a licitação, realmente faça tudo certinho, né? Então, o ideal é que haja esse diálogo entre esses setores dentro da prefeitura. Então, o que é que eu indicaria aqui como boas práticas para resolver esses problemas? Primeiro, faça um mapeamento das suas demandas. Assumindo agora no próximo ano, faça um mapeamento por secretaria, né? Os secretários fazerem esse mapeamento com a sua equipe, quais são os problemas principais da área da cultura, na área da assistência, na área do meio ambiente. Realmente é importante mapear essas demandas. Segundo, tem uma carteira de projetos. Não espere sair esses editais. Então, se eu sei que no meu município há um índice muito grande de crianças que não têm momentos de lazer, eu crio aqui um projeto, né, seja ele esportivo, seja ele de lazer, de cultura, de artes, e cria, assim, essa carteira para, assim que sair uma oportunidade, eu já ter pelo menos o básico pronto para adaptar ao edital de seleção. Então, isso é importante para não esperar esse prazo sair curtíssimo e não ter tempo hábil para fazer os levantamentos necessários. E outra coisa, defina um orçamento execuível, defina um orçamento sem despesas pequenas, né? Por exemplo, se a gente faz um projeto que vai oferecer lanche, às vezes o lanche é super necessário para um projeto, mas em vez de você querer comprar um lanche, comprar um refrigerante, comprar um suco, comprar um sanduíche, um salgado, contrate uma empresa de buffet. Então, é muito mais fácil a prefeitura licitar, contratar uma empresa que fornece o serviço de lanche e que ela mesma não tem que adquirir tudo individualmente, se já tem uma empresa que fornece esse tipo de serviço. Então, para você ter uma ideia, essa diferença acelera muito esse processo de compra, né, para executar o projeto. E manter um diálogo constante entre o setor de compras e a secretaria que vai executar aquela política. Porque é óbvio, né, que todo mundo quer entregar o mais rápido possível aquele projeto, aquela oportunidade para a sociedade, né? A gente sabe que é complicado você captar um recurso, a sociedade já fica com aquela expectativa que vai receber aquele serviço, e isso demora 3 a 4 anos. E uma última dica que eu daria, né, para reverter essa situação e evitar que esses problemas aconteçam, investir em capacitação da equipe. Todas as temáticas estão disponíveis, então a gente tem diversas fontes de cursos gratuitos, seja de orçamento, seja de projetos, seja de convênios federais. Então, você tem diversos cursos gratuitos que podem capacitar essa equipe para que ela exerça um bom trabalho. E é isso, eu finalizo aqui a minha fala. Queria mesmo era dar, assim, algumas sugestões em relação a esses projetos que não são obras que, às vezes, não são, assim, tão comentados. Ótimo, maravilha, Érica. Olha aí, no tempo, rapaz, no tempo certinho, é isso mesmo. Gente, assim,
Com o avançar da hora, né, já estamos aqui nas considerações aqui, já no painel final, eu queria, inclusive, só antes de passar a palavra aqui para o encerramento, eu queria aqui só fazer um comentário em relação à audiência, né? Agradecer aqui a presença aqui da Gil, Matilde, um abração para a Lucineide, Dona Graça aí, a nossa, ela é animada, gosto muito, olha, eu ainda vou lhe conhecer e poder lhe dar um abraço. Olha aqui, sempre comentário, nossa comentarista aqui maior, viu, gente? Excelente abordagem sobre projetos que não são obras, realmente é isso mesmo. Né? Deixa eu ver quem mais aí, produção, para a gente dar um alô. Dunar, Manuela Tenório. Baixa aqui os comentários aqui para a gente poder aqui ver mais. Gente, falou... Eric é top, é top mesmo, aliás, todo mundo aqui é sensacional, o Splan aqui, a galera do Splan aqui é fantástica. Olha aqui a Mona Lisa Salles, um abração. Enfim, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E aí eu passo agora a palavra, né, para as considerações finais, realmente por causa do nosso tempo, foi um painel muito rico e a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né, depois a gente pensar aí, né, em outros aprofundamentos em relação à temática. Mas, enfim, Fabiano, vamos lá começar por você, né, as suas considerações aqui, né, o Fabiano também teve uma rápida participação, mas é muito importante tê-lo aqui em nosso painel, a gente agradece muito por ter aceito o nosso convite. Fabiano, faça a sua avaliação aqui, rápida e objetiva aqui de tudo que a gente conversou até então, e compartilhe aqui conosco, caso queiramos saber mais um pouco da FAMEP. Gostaria de novamente agradecer a oportunidade e o convite. Eu queria compartilhar com vocês que eu estou de férias em São Paulo, né? Eu não estou no Pará e eu entrei justamente porque realmente eu considero extremamente importante e esse trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. Fiquei impressionado com o nível de conhecimento dos técnicos, né, que vocês apresentaram da Splan. Realmente vocês estão de parabéns, são extremamente conhecedores e com discernimento, né, muito apurado, e a forma com que vocês explanaram os assuntos foi realmente de uma maneira bem inteligível, né, uma coerência lógica de assuntos e explanando bem, né, um complementando o outro, né, e isso realmente enriquece muito esse evento. Né, e assim, fico muito feliz, né, de até quero trocar depois contato com vocês, né, manter essa rede, né, gigante, né, de convênios aí, né, fico honrado realmente em participar. E finalizando, gostaria de puxar novamente a sardinha para o meu lado. Eu venci o Hackathon de Tecnologia promovido pelo Ministério da Economia e a CNM em 2019, junto com uma equipe minha. Né, nós temos hoje, nós recebemos uma certificação do Ministério da Economia com um sistema, né, um pequeno softwarezinho que a gente desenvolveu e doou para o Ministério na área de transferências federais na plataforma Mais Brasil. Né? Então, a nossa empresa, acredito que seja a única no Brasil, porque o Hackathon, né, foi em 2019, não teve a versão desse ano, e estaremos lá, né, do ano passado, né, estaremos lá nesse ano, provavelmente, né, ajudando e apoiando com aquilo que a gente possa, né, colaborar. Então, eu acho importante, nessa mudança tecnológica, nesse cenário agora, onde muita coisa está mudando, vocês vão ver novos módulos na plataforma, Mais Brasil subindo. Eu acho que vocês já tiveram explanação sobre isso, vocês vão ver atualizações, vocês vão ver empresas colocando BM direto na plataforma, vocês vão ver, né, muitas inovações agora. Os gestores vão precisar muito desse apoio técnico, para que possam, em tempo real, se adaptar a essas mudanças gigantes. Né? Essa onda tecnológica é uma coisa sem volta. A inteligência artificial, eu não sei, a gente não citou aqui a análise de prestação de contas automatizada, que foi implementada, né? Vocês viram, a gente participou dessa construção. A gente participou dessa transição do Siconv para a plataforma Mais Brasil, e que vocês sabem que vai englobar 100% das transferências da União, né, num curto espaço de tempo. Então, novamente, parabéns, não vou me estender, fico honrado e gostaria depois que vocês compartilhassem os contatos de todos desses grandes mestres que eu acabei conhecendo aqui. Muito obrigado. Opa, já montamos aqui uma rede aqui
Muito bom mesmo. Olha aqui, mais comentários. Maravilha, maravilha. E Milene, suas considerações Vamos finais? lá. Eu quero agradecer mais uma vez, foi um prazer, quero trocar contato com todos. Isso, elaborar projeto, é missão de amor. A gente tem que amar fazer isso para realmente conseguir. Não adianta fazer por fazer. Normalmente, quando a gente faz por fazer, dá tudo errado. Sai tudo errado, o planejamento sai errado, perde prazo, coloca com legislação errada, porque é uma área que a legislação muda muito. Todo dia eu tenho uma normativa diferente de algum ministério. Todo dia eu tenho que estar me atualizando. Então, é interessante que os prefeitos se cerquem realmente de profissionais gabaritados, não vá, né, não ouçam, não contratem quem fica vendendo facilidade que não existe. Gente, é um tripé. Essa atividade é um tripé. Prefeitura adimplente, bonitinha, área de projetos certa, planejadinha com projetos e gestão política do prefeito. Fez o tripé, o dinheiro chega no município. Não adianta ficar contratando quem dá jeitinho, quem faz e acontece. Sabe por quê? Porque lá na frente vai dar problema na sua prestação de contas. E a única dívida, uma das únicas dívidas na única que acabar que não prescreve é a dívida com o erário. O prefeito pode morrer, que a dívida vai para o espólio dele. Infelizmente, eu já fiz defesa administrativa para uma situação dessa. É muito triste você ver que foi tudo feito e que por uma falha ou outra de execução, o espólio está sendo, né, enfim, tendo problema com aquilo. Então, acho que é um tema gigante que a gente poderia, gostei muito dessa ideia, né, a gente poderia depois repetir isso aí, só específico mesmo, que é tão grande, o Michael trouxe todo o detalhamento, que eu falei, não vou nem levar isso aqui, porque é tanto detalhamento que eu vou me enrolar até para falar, porque até que a gente lembra de tudo, né, Michael? É muita coisa. A Érica foi maravilhosa em falar a questão de custeio, equipamento, né? Eu libero alguns, no ano passado eu consegui um ex-orçamentário, inclusive, do meio ambiente, foram só 13 projetos aprovados no país, para a área ambiental, né? Eu consegui para o município que eu atuava, né? Acho que foi o 9º ou 10º melhor projeto, né, do país, e já fiz também segundo tempo, quando implantou, fiz muito segundo tempo, só que durante a execução normalmente tem problema. Inclusive, antigamente eu só fazia a liberação do recurso. De 2013 para cá, eu caí para dentro da execução, porque quando eu vi tantos problemas de execução que a gente tinha, licitação errada, falta de lançamento de coisa no sistema, lançando coisa errada, eu falei, se eu não for para dentro, eles vão se enrolar. E aí, inclusive, eu diminuí a quantidade de clientes que eu atendia, hoje a gente já tem um número restrito, para conseguir realmente dar qualidade. Então, o prefeito se serve realmente de equipe que entenda, porque é isso aqui que vai te dar sua saúde mental e financeira para o pós-prefeitura também, né? Gratidão e vamos repetir essa dose. Quero contato de todo mundo também, tá, gente? Precisando de qualquer coisa aqui em Goiânia, Goiás, todo lado de Brasília, estou à disposição de vocês. Eu dou uma corrida lá para fazer o que vocês precisarem, hein? Gratidão. Mônica, a gente não está escutando. Opa, adoro sua terra, adoro de verdade, né? Enfim, é bom demais. Ó, Michael e Érica, suas considerações finais, essa dobradinha aqui, a equipe aqui, o time aqui do Squad. Posso conversar? Pode sim, fica à vontade. Eu queria aqui agradecer a oportunidade, conhecer aí o Fabiano Cardoso, excelente profissional, também a Milene, prazer, ótima explanação, adorei, muito boa, vamos trocar contato, sim. Eu queria, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, participando da semana, do prefeito, e agradecer aqui a audiência, as pessoas que estão participando do evento, e convidar para assistir os outros painéis, participar, curtir, compartilhar, porque está sendo uma semana aqui maravilhosa, a gente está adorando aqui na empresa, e eu acho que vocês também aí que estão assistindo estão gostando bastante. Então, eu queria mais agradecer ao Splan por ter me convidado a participar desse painel e agradecer também e esperar que próximos anos a gente possa se reunir novamente e estar
colaborando, né, com conhecimento. Boa sorte aí, novos prefeitos eleitos, que foram reeleitos, e espero que a gente consiga estar ajudando vocês de alguma maneira. Obrigado. Bom, eu só quero agradecer mesmo, o Michael já falou aí por nós dois, só quero agradecer a participação e ressaltar aí para os gestores que estão nos assistindo que esses conteúdos foram realmente, assim, muito pincelados, foram escolhidos a dedo, mas que a gente tem muito mais conteúdo para aplicar essas capacitações sobre convênios, sobre gestão de convênios, sobre projetos, são capacitações extremamente extensas, que levam aí 2 a 3 dias, é impossível trazer tudo para cá, a gente só trouxe mesmo, assim, alguns pontos de reflexão e estamos aqui à disposição de todos, pelas redes sociais do Splan, vocês entrem em contato conosco. Maravilha, Érica. Olha, muito obrigada mais uma vez, Fabiano, Milene, Maicon, Érica, um forte abraço e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau. E você que continua aqui comigo, é importante pedir aqui a tua presença, a tua audiência, porque, olha, tá vendo, né? A gente ainda está na metade do caminho e já compartilhou muito, mas muito conteúdo rico. Então, você, prefeito, você, prefeita, você, equipe técnica, equipe, vereadores também, a gente também já teve a confirmação aqui que vereadores, enfim, né, outros, né, profissionais executivos da gestão pública estão aqui conferindo a segunda semana do prefeito. É muito bom contar com a audiência de vocês. Passando também, eu quero aqui agradecer, né, aos nossos apoiadores, né, a realização é do Splan, graças também à parceria com a Prece, né, a Caixa Econômica Federal, também ao Codec Estúdio, a XP Consultoria, que fez, né, toda a curadoria aqui do nossa semana, a Inspira Comunicação, aos nossos patrocinadores, Grupo SS, Veritas Assessoria, Renato Monteiro Advocacia, Objetiva Publicidade, PPE. Muito obrigada por acreditar no projeto e muito obrigada a você que está nos assistindo. Mas, olha, eu vou te fazer um convite, tá? A gente vai agora fazer um intervalo para almoçar, enfim, descansar, inclusive até também refletir tudo isso que a gente compartilhou nesta manhã, para logo em seguida, à tarde, às 14 horas, eu vou estar aqui esperando você para a gente poder realmente assistir uma oficina completa da Caixa Econômica Federal. Vai ser uma oficina que vai debater sobre acompanhamento de contratos OGU, fundo de estruturação de PPPs e linhas de financiamento urbano, UAU, e logo em seguida, o nosso último painel do dia, vamos falar sobre boas práticas na educação pública. Gente, vocês estão vendo? É toda uma jornada fundamental para transformar a sua gestão em um sucesso principalmente para nós, munícipes, para a nossa comunidade, enfim, para o nosso país. Parabéns por você estar aqui dedicando seu tempo nesta imersão completa, tá bom? Então, encontro marcado, 14 horas, volta aqui para a gente poder dar sequência à segunda semana do prefeito. Até lá! Bem-vindos ao Splan. Mais do que experiência, temos um histórico de resultados concretos, milhões em recursos captados que melhoraram a vida das pessoas. Ao lado dos prefeitos e prefeitas, vivenciamos todas as crises do municipalismo, especialmente aquelas que afetam diretamente os gestores. Temos a melhor estrutura, a equipe mais preparada e reconhecida do mercado. A cada novo desafio, nos reinventamos para oferecer aos nossos clientes uma maior segurança na utilização dos recursos públicos. Há mais de 3 décadas no mercado, o Grupo SS apresenta soluções tecnológicas que garantem funcionalidades e desburocratizam a administração pública. Contamos com profissionais qualificados, acesso a todos os setores da empresa e atenção às solicitações do cliente. Guiados pela necessidade de processos mais eficientes, desenvolvemos sistemas da informação e compartilhamos saberes que nos conduzem ao conhecimento de uma nova forma da gestão pública. Grupo SS. Soluções para a gestão do seu município.